Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia, e pela 39ª vez o Flamengo é campeão carioca. Ontem empatou com o Fluminense em 0-0, beneficiado pelo primeiro jogo, quando venceu por 2-1. E olha que o Flamengo teve ainda 2 gols analisados pelo VAR e anulados. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que vai se aproximando do recorde de Jorge Jesus, destacou as qualidades do seu grupo. Tem um elenco altamente qualificado, né, na mão. Tem com vários jogadores fora, o time manteve o nível, né? Isso para mim é muito importante, porque todo mundo sabe o que fazer dentro do campo e as funções, né, deles e dos próprios companheiros. Então esse é o caminho. O clube e eu falei desde o ano passado, para mim o Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta. É o campeonato mais difícil, onde o time mais regular conquista. E esse ano os times se reforçaram muito bem. Por exemplo, o Palmeiras se reforçou muito bem, o Atlético Mineiro está muito bem, o Cruzeiro se reforçou muito bem, o São Paulo também. Então sempre é muito difícil conquistar esse campeonato. E não adianta você simplesmente falar, tem os melhores jogadores e acabou. Isso não é assim, não funciona assim. Repito, o que nos dá é a possibilidade de brigar por título. Depois a regularidade vai dizer se a gente vai estar no topo no final do ano. Aí o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, deu Flamengo de novo aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, Wellington Campos. O Flamengo e o Felipe Luiz citou aí Atlético, Cruzeiro como grandes equipes para o Campeonato Brasileiro. Vamos bater um papo aqui com os comentaristas da Itatiaia sobre as finais dos estaduais já, hein? Vem pro YouTube, você vai acompanhar os melhores momentos de Atlético e América aqui na Itatiaia. Deu a vitória do Coelho, né? 1-0, um golaço do Jonathan, centroavante do América, que ao final do jogo se aposentou, anunciou a aposentadoria, saiu em grande estilo o centroavante do América, o Jonathan, autor do gol da vitória histórica. O Coelho não ganhava do Atlético há 20 anos no Mineirão. Comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira e Alexandre Simões. Essa vitória do Flamengo é sempre esperada no Rio de Janeiro, mas foi mais difícil do que se imaginava ou deu a lógica, hein, Ale? Bom dia. Muito bom dia, viu, Thiago, aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Olha, eu acho que o Fluminense valorizou sim, o Fluminense chegou muito próximo do seu limite, fez o que podia fazer, mas a verdade é que o Flamengo correu poucos riscos, né? Poucos riscos. Teve 2 gols anulados, um pouco mais questionável, né? Mas de qualquer maneira o Flamengo, na minha opinião, é um tanto superior aos seus rivais no Rio de Janeiro, título absolutamente merecido, que mostra que o Felipe Luiz está no caminho certo, que o Flamengo está no caminho certo, como uma das potências do nosso continente. Agora, isso não desvaloriza a campanha do Fluminense, o jogo do Fluminense dentro das suas limitações, das suas possibilidades, e para mim foi muito bem também. Eu acho que o Flamengo é o campeão com muita justiça, mas o Fluminense ganhou o vice-campeonato, porque fez bons jogos nas 2 finais, embora para mim o título absolutamente merecido, viu? O Alexandre Simões, em São Paulo, pelo menos a mim, surpreendeu muito a vitória do Corinthians para cima do Palmeiras. Corinthians que vinha de uma eliminação na Libertadores, né? Um baque violento para a temporada, vai jogar a Sul-Americana, mas se recupera, joga no jogo seguinte, buscando uma vitória lá no Allianz Parque, ficando numa condição muito importante para voltar a vencer o Campeonato Paulista, interrompendo, impedindo o tetracampeonato do Palmeiras. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Ale, quem acompanha a gente. O Palmeiras, sem dúvida, tem um time mais qualificado que o do Corinthians, mas não é uma diferença técnica, assim, que é interessante como o equilíbrio é marcante no futebol brasileiro, né? O Corinthians tem jogadores de altíssimo nível também, como o Yuri Alberto, o Memphis, um baita goleiro. Agora, um aspecto é muito interessante, né, o Thiago? Como que essa situação que a gente viveu no Rio de Janeiro, do Flamengo contra o Fluminense, eu acho que ela escancara uma tendência que a gente pode ter nesse 2025, tá? O Flamengo muito acima dos outros.
inclusive de verdade, Palmeiras, Simões, isso vem acontecendo nos últimos anos e a tendência é cada vez mais distante, né? Cada vez mais o Flamengo disparando em relação aos outros. Porque por mais que tenham sido placares apertados, né? O primeiro jogo 2-1, o segundo 0-0, o Flamengo não correu risco em momento algum. E eu acho que assim, ficou escancarada a diferença do Flamengo em relação aos outros, e aí vai um aspecto que aí é muito mérito do Flamengo, né? Inclusive no comando da equipe, né? O Felipe Luiz é realmente uma promessa aí impressionante como treinador. Agora, ô Thiago, o jogo de ontem, o Flamengo começa com um quadrado no meio e uma dupla de atacantes, o Plata e o Luiz Araújo. O Flamengo tinha Everton Cebolinha, o Flamengo tinha Michael, Bruno Henrique machucado, Pedro machucado. Cara, é desproporcional. Esse Michael entrou e fez um salseiro danado, desproporcional, né? Entendeu? Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Pô, sabe? Então, quando a gente vê os outros times e os outros grandes times, o Internacional é um grande time, eu vi a final também, o Flamengo tem, o Palmeiras tem um grande time, o Corinthians tem um bom time. O Flamengo, tá? O meu grande temor para essa temporada de 2025 é um desequilíbrio total e absoluto do Flamengo em relação ao resto. Tomara que eu esteja errado e que não aconteça, tá? Mas a bola até agora mostra um Flamengo muito acima dos outros, não só na questão técnica, tática ali, mas na questão de opções e de peças também.